Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo eu vou explicar a vazão do Guaíba, como ocorre a vazão do Guaíba. Vídeo muito importante para quem busca compreender como se formam as enchentes no Rio Grande do Sul, tá? Então é um vídeo técnico, é um vídeo é, que tem uma carga técnica grande, mas eu vou simplificar, vou tentar simplificar o máximo possível. É um vídeo muito importante porque vários profissionais erraram ao tentar explicar a formação das enchentes, como que as enchentes se formam, a causa das enchentes. Então, geólogos, geógrafos, hidráulicos, biólogos deram entrevistas na mídia, né? Produziram conteúdo tentando explicar a causa das enchentes no Rio Grande do Sul, mas erraram, tá? Eles falaram o seguinte, que a causa das enchentes no Guaíba é a falta de declive da planície costeira, da planície litorânea. Então, os rios que descem das serras, né, têm mais inclinação, mais declive, então descem com mais velocidade, passam pelos vales, né, e quando chegam no Guaíba, que fica numa planície costeira, não tem mais declive. O declive é quase zero. Então é por isso que o Guaíba transborda, porque não há declive para essa água chegar até o mar. Isso não é verdade, tá? A vazão do Guaíba, ela não é feita por declive. A vazão do Guaíba é feita por pressão hidrostática. Então, a movimentação, a energia que movimenta as águas do Guaíba rumo ao mar é uma energia chamada de pressão hidrostática, tá? Que é mantida pela fornecida pela gravidade, tá? Transformada em pressão hidrostática e transformada em condução hidrostática. Também podemos chamar de condução hidrodinâmica. Ficou difícil, né? Pois é. Antes da construção dos moles da Barra, não haviam enchentes no Rio Grande do Sul. O Guaíba fazia vazão perfeitamente, porque a pressão hidrostática é uma energia extremamente poderosa, extremamente forte. Como é que isso ocorre? A secção a montante, né? Ela é um pouquinho mais elevada do que a secção a jusante. Então, a parte das ilhas e mais próximo das ilhas do Guaíba, ela tem um nível da água um pouco acima do nível do canal de Itapuã e da parte ali do canal de Itapuã. Então isso gera uma diferença de pressão hidrostática. A parte amontante, que é a parte das ilhas, tem uma pressão hidrostática maior do que a pressão hidrostática da região do canal de Itapuã. E isso gera uma movimentação de águas, sem que exista declive. Não há necessidade de declive. Um rio que não possui nenhum declive, ele corre perfeitamente sem nenhuma deficiência, apenas pela pressão hidrostática, tá? Então, um rio para correr não precisa de declive. Um rio corre numa superfície plana,
perfeitamente através da pressão hidrostática, tá certo? A parte amontante tem uma pressão hidrostática superior à parte ajusante, e isso causa uma perfeita movimentação de águas. Se caso as dimensões do corpo hídrico causarem deficiência na vazão, o corpo hídrico corrige, erodindo as margens. Então, por isso que o Guaíba é largo. O Guaíba é largo para compensar essa ausência de declive. Quanto mais largo é o canal, maior é a vazão. Tá? Então, o Guaíba e a Lagoa dos Patos são largos por questões hidrológicas, para poder dar mais vazão para as águas, e também por questões geológicas, que era uma planície uma planície muito grande que foi inundada e formou corpos hídricos largos. Então, essas duas coisas em conjunto formaram corpos hídricos largos, que são o Guaíba e a Lagoa dos Patos. Tá? Então, rios não precisam de declive. Tá? O rio Amazonas é um rio que tem baixíssimo declive. O declive do rio Amazonas é 2 centímetros por quilômetro, tá? Mas faz vazão. Tá? Faz vazão. Ok? O Pantanal, mesma coisa, faz vazão. Ah, mas o Pantanal alaga, Thiago, porque a questão do Pantanal é outra, né? Nem era para mim ter falado no Pantanal, porque daí o pessoal vai pensar que Canoas e Porto Alegre são um Pantanal, né? Vão pensar que o Taquari é um Pantanal, né? Nem deveria ter citado o Pantanal. E o Pantanal ele tem um afunilamento natural também, tá? Tem baixo declive e tem um afunilamento. O rio Paraguai, ele é praticamente a única drenagem. Mas não vamos falar do Pantanal. Vamos voltar pro Guaíba e para a Lagoa dos Patos. Então deu para entender? A vazão do Guaíba é porque a parte amontante nas ilhas tem mais pressão hidrostática do que o canal de Itapuã. E aí a água se movimenta perfeitamente, sem nenhum represamento. Tá? E isso, claro, antes da construção dos moles. Tá? Eu estou me referindo à condição natural do Guaíba. Tá? Então, o que é pressão hidrostática? É um copo cheio d'água, a pressão que a água faz no copo. A água é pesada, então ela começa a fazer uma pressão no copo, querendo abrir o copo, estourar o copo, porque faz uma pressão, é a pressão hidrostática. Tá? Quanto mais profundo, maior é a pressão hidrostática. E essa pressão, quando ela encontra uma direção, né, de menor pressão, a água se movimenta. Tá? E aí ocorre o seguinte: a secção amontante sempre é superior, o nível da água sempre é um pouquinho acima da secção ajusante. Então, a região das ilhas, quando chove muito, fica um pouquinho acima do nível de água do canal de Itapuã, e aí ocorre a movimentação. O canal de Itapuã fica um pouquinho acima da parte norte da Lagoa dos Patos, e aí ocorre a movimentação de águas. A parte norte da Lagoa dos Patos tem um nível um pouquinho acima da parte sul da Lagoa dos Patos. E por fim, a parte sul da Lagoa dos Patos tem o nível um pouco acima do nível do mar. Então isso gera um escoamento de água perfeito, sem problema nenhum. Só que quando construíram os moles,
Os moles eles geram um aumento de pressão ali na parte interior dos moles, causando uma corrente de represamento que se movimenta no sentido contrário à vazão através da condução hidrostática. Então, o aumento de pressão vai ocorrer agora dos moles em direção a Porto Alegre. Vai ocorrendo um aumento de pressão no sentido contrário à vazão e vai se comunicando através da condução, da transmissão hidrostática. E vai tornando a Lagoa dos Patos inerte, parada, sem movimentação. E quando chega no Guaíba, o Guaíba é represado pela Lagoa dos Patos. E aí o Guaíba começa a querer passar por cima. Como por baixo do canal as águas estão inertes, as águas que chegam do rio Jacuí, elas tentam passar por cima da superfície da água. E aí ocorre o represamento por arrasto de onda, tá? Que as ondas na superfície geram um arrasto e isso represa e vai causando um efeito que vai fazendo o nível da água subir. E aí o nível da água das ilhas vai subindo, aí o nível do Jacuí sobe mais ainda, aí o Taquari sobe mais ainda, quando chega lá em Lajeado, Roca Salles, sobe muito mais. E aí é por isso que lá é onde começa as primeiras inundações, daí depois essas águas vão descendo até chegar no Guaíba, inundando Porto Alegre. Tá? Aí falando sobre pressão hidrostática, a gente tem que entender o seguinte, assim como pressão atmosférica, no nível do mar, nós temos 0 atm, não é isso? E à medida que vamos ganhando altitude, então vai mudando a pressão. No nível do mar é 0 atm. É uma medida referencial de pressão. Na hidrologia, nós temos isso também. O nível do mar ele tem uma referência de pressão hidrostática. O nível do mar ele tem uma determinada pressão hidrostática. A primeira secção do rio vai ter uma pressão hidrostática um pouco superior. E à medida que vai adentrando o canal, a pressão hidrostática vai aumentando cada vez mais. Na verdade, se você for medir a pressão hidrostática do canal da Barra e do Guaíba, você não vai ver diferença. Por que não? Porque é um processo dinâmico. A água está em movimento. Então, ela não vai apresentar para você no instrumento de medição de pressão, você não vai ver diferença. Então, se você for lá pegar um instrumento de pressão, medir a pressão hidrostática dos moles da Barra e medir a pressão hidrostática do canal de Itapuã, não vai ter diferença. Tá? Por que não vai ter diferença? Porque a água está em movimento e o movimento ele tira a pressão da água. Tá? Isso é instantâneo, é um processo dinâmico. Tá? Mas a pressão hidrostática está ali. Então por isso que é difícil de entender. É que nem uma pessoa que nunca estudou mecânica, né, querer compreender o funcionamento do motor de um carro. Uma pessoa que não entende nada de mecânica, né, um leigo em mecânica, olhar para o motor de um carro e querer entender como funciona. O cara vai ter que estudar muito para compreender. E vazão de rio também. Tá? E eu vejo muito leigo querendo explicar as coisas
mas eles não sabem o que é pressão hidrostática, eles não sabem o que é condução hidrostática, transmissão hidrostática, arrasto hidrodinâmico, arrasto de onda. São conceitos de mecânica dos fluidos. Mecânicas dos fluidos aplicadas à hidrologia, que é uma coisa pouco difundida, pouco estudada, né? E aí querem de uma forma precária tentar explicar algo complexo. E aí surgem essas explicações bobas. Ah, não existe vazão no Guaíba por falta de declive. Nada a ver, né? O Instituto de Biociências chegou a emitir uma nota a respeito da construção do canal, que o canal não vai fazer vazão por falta de declive, porque o que determina a vazão são os ventos e a maré. Pô, mas os caras nem são hidrólogos, não são hidrólogos. Não são hidrólogos. Por que eles estão invadindo uma área que não pertence a eles? Estão querendo impor autoridade sobre a sociedade. Biólogos querendo impor autoridade hidrológica na sociedade, gente. Olha que absurdo. Olha que ponto que as coisas chegaram, né? Isso aí é erro de atribuição de competência. A sociedade está dando poder para quem não tem competência, né? Então, muita desinformação, tá? Muita desinformação sendo publicada, né? Que a enchente aconteceu por falta de declive na planície costeira, na planície litorânea. Mentira, mentira, tá? Os rios fazem vazão numa superfície plana perfeitamente. São os moles que estão represando a foz, tá? E tirando essa movimentação de águas, e aí sim ocorre as inundações. Muito obrigado pela sua audiência. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um forte abraço, tamo junto, valeu.